Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, na aula anterior nós falamos sobre a metropolização, sobre a formação das regiões metropolitanas também. Vou iniciar essa aula com a correção das atividades e nós vamos continuar estudando sobre a hierarquia urbana. O que é uma rede urbana? O que é uma hierarquia urbana? Como que estabelece uma hierarquia urbana? Página 110. Número 1. Qual a importância dos conselhos deliberativos para as regiões metropolitanas? Bom, gente, esses conselhos deliberativos, eles são criados, eles são aprovados pelo governo do estado. Qual que é a importância desses conselhos deliberativos? É um conselho nomeado pelo governo de cada estado, que é auxiliado por um conselho consultivo e é formado por representantes de cada município, que faz parte da região metropolitana. Esse conselho deliberativo tem como objetivo, gente, se envolver, se reunir para definir questões em relação ao desenvolvimento dessa área metropolitana. Questões sobre o trânsito, questões sobre saneamento básico, questões sobre mobilidade urbana. Então, esse conselho deliberativo, ele se reúne para definir questões em relação às regiões que compõem a região metropolitana. Eles vão discutir políticas, planejamento, melhorias e soluções de problemas, entre outros aspectos, para essas regiões metropolitanas. Ou seja, um problema de mobilidade urbana, por exemplo, de uma cidade, ele não deve ser analisado de forma isolada. Por exemplo, um problema de poluição de um rio, de lançamento de esgoto em um rio, ele não deve ser analisado de forma isolada, olhando a poluição apenas em uma cidade, porque às vezes a cidade de cima, é a cidade que está despejando esgoto neste curso de água e esse esgoto está sendo transportado para outra cidade. Por isso que esses tipos de problemas, eles não podem ser analisados de forma isolada, por município. 2. Observe atentamente o mapa do Brasil, regiões metropolitanas de 2016. Esse mapa do Brasil é este mapa aqui, onde nós vimos quais são as regiões metropolitanas. Este mapa que está pedindo para vocês observarem. A partir da observação deste mapa, está perguntando para vocês o seguinte: por que a RID também é uma região metropolitana? Lembrando, a RID é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Por que ela também pode ser considerada como uma região metropolitana? Porque a RID, essa região integrada, ela vai prever o desenvolvimento dessa região também. A melhoria nos serviços desta região. Embora a RID ela seja criada por uma lei federal e a RID ela abrigue municípios de diferentes unidades da federação, ela também tem como objetivo o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de forma integrada desses municípios. Porque os problemas e os serviços urbanos das cidades que a compõem devem ser tratados em conjunto por essa região integrada de desenvolvimento econômico, e não de maneira isolada por uma cidade. B. Há alguma região metropolitana no estado em que você vive? Qual? Sim, o estado onde a gente vive, estado de Minas Gerais, existem duas regiões metropolitanas, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, que é a grande BH, chamada assim também, composta por 34 municípios, e pelo colar da região metropolitana, que são os municípios adjacentes à região metropolitana. E tem a região metropolitana também, gente, do Vale do Aço. Este mapa aqui é a região metropolitana de Belo Horizonte, a RMBH. Todos esses municípios em laranja, eles fazem parte da região metropolitana. Estes municípios em cinza na legenda
compõe o colar da região metropolitana, é o que está no entorno dessa região metropolitana, está nas adjacências dos municípios que fazem parte da região metropolitana. Como que funciona, gente, a região metropolitana, esse desenvolvimento integrado, esse planejamento integrado? Vai haver a expansão do desenvolvimento. De acordo com essa análise em conjunto, vai observar qual vetor necessita de mais investimentos, qual vetor dessa região metropolitana precisa se desenvolver em relação ao meio de transporte, em relação à industrialização. Neste exemplo que eu trouxe aqui, tem o vetor oeste de expansão. O que quer dizer isso? Investimentos na mobilidade urbana, nos meios de transporte, investimento no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento industrial. Esse vetor oeste, ele é integrado, né, por Contagem, Ibirité, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Betim, Juatuba, Igarapé e Mateus Lemos. Assim como nós temos o vetor norte, ao norte, nós temos o vetor sudeste, nós temos o vetor noroeste. Então, essas ações integradas prevêem o desenvolvimento em conjunto, a tomada de decisão em conjunto, decisões que melhor vão definir, né, os rumos para resolver esses tipos de problemas relacionados aos municípios, em relação a saneamento básico, a mobilidade urbana, dentre outros. 3. Consulte o quadro acima com as maiores regiões metropolitanas e responda. Esse quadro que está pedindo para vocês consultarem, gente, é este aqui, onde tem o ranking das maiores regiões metropolitanas do Brasil. Nós já analisamos este quadro na última aula, mas mesmo assim está pedindo para vocês consultarem ele para responder as questões. Letra A. Qual é a grande região do Brasil, segundo a divisão regional do IBGE, que apresenta maior número de regiões metropolitanas? É a região Sudeste, que apresenta 9 regiões metropolitanas entre as listadas. Lembrem-se, no estado de São Paulo, tem algumas regiões metropolitanas também, só no estado de São Paulo. B. Sabendo que o estado de São Paulo tem cerca de 45 milhões de habitantes, é possível dizer que a população que vive nesse estado está concentrada? Justifique sua resposta. Há uma concentração populacional nas regiões metropolitanas paulistas, pois somente as 3 regiões observadas no quadro concentram mais da metade da população estadual. Então, sim, é possível dizer que há uma concentração populacional. C. O município em que você mora faz parte de alguma região metropolitana? E se você mora em Birité, se você mora em Contagem, se você mora em Betim, ou se você mora em Belo Horizonte, sim, faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Quando fala região metropolitana de Belo Horizonte, gente, quer dizer que a cidade principal que vai polarizar, que vai exercer influência sobre as demais cidades, é Belo Horizonte. Bom, vamos finalizar por aqui a nossa correção. Nós vamos continuar com o conteúdo a partir do livro. Vamos entender o que é a rede urbana. Estamos falando o tempo inteiro da expansão da malha urbana, do crescimento urbano da cidade. Mas o que quer dizer isso? Bom, a rede urbana, gente, trata-se do conjunto de uma malha ou rede de cidades interligadas por sistemas de transporte e de comunicação. Então, o que compõe a rede urbana são os sistemas de transporte e os meios de comunicação. Esses sistemas de transporte e meios de comunicação, eles são chamados de fixos. E os fluxos que passam por esses esses fixos são bens, serviços, capitais, informações e pessoas. Ou seja, os sistemas de transporte e sistemas de comunicação permitem que haja uma movimentação, seja de pessoas, seja de mercadorias, seja de serviços, seja de bens, ou seja de capitais. Como assim capitais? As instituições financeiras, as transações online, que são permitidas pelo sistema de comunicação.
Então, meios de transporte e comunicação são considerados fixos, porque eles não se movimentam. Já os fluxos que estão em movimento são as pessoas, capitais, mercadorias, que se movimentam através dos fixos, que são transporte e comunicação. Toda essa rede, gente, urbana, ela vai se estruturar com base em uma hierarquia. Como assim com base em uma hierarquia? Cidades maiores vão exercer influência sobre cidades menores. Vamos entender como que isso acontece. A urbanização brasileira, ela só vai de fato, né, acontecer a partir da década de 1950. A gente sempre tem que associar processo de urbanização ao êxodo rural e ao processo de industrialização. Né? Então, a urbanização é quando a população da cidade ela cresce mais que a população do campo, quando há uma migração, quando há o êxodo rural, a saída do campo para a cidade. Nesse momento em que a indústria do Brasil torna-se a atividade mais importante da economia, vai haver uma mudança nos modos de produção no Brasil. Vai haver uma passagem da economia agrário-exportadora para uma economia urbano-industrial. E isso vai acontecer apenas no século XX, intensificado a partir da década de 1950. O predomínio do campo sobre a cidade, gente, que existia desde a época colonial, vai sendo reduzido. A partir de 1950, o campo vai ficar subordinado à cidade, e não o contrário. As principais atividades econômicas e a maior parte da força de trabalho do país vão se localizar no meio urbano e não mais no meio rural. E este é um dos aspectos que caracteriza a urbanização, que é quando o campo torna-se subordinado à cidade. Como assim? Como que isso pode acontecer? Com a subordinação do campo à cidade e das cidades menores às maiores, com a intensificação dos fluxos, lembrem-se o que são os fluxos, entre elas, movimento de bens, serviços, pessoas, capitais, tem-se a formação da rede urbana. Anteriormente, o campo ele fornecia principalmente bens para exportação. A partir da passagem, né, dessa mudança nos processos produtivos e da economia brasileira, o campo não mais vai comercializar só o excedente. Ele vai passar a produzir essencialmente para o meio urbano. Como assim, essencialmente? Alimentos para toda a população que está concentrada na cidade e matéria-prima para as indústrias. Lembra que nós vimos a industrialização, que com o crescimento da cidade, com o desenvolvimento industrial, o campo vai fornecer alimento para as famílias, para a população e matéria-prima para as indústrias. Então, essa mudança vai caracterizar também a urbanização do Brasil. Quando fala, gente, que ocorria no período colonial, quando predominava a política mercantilista, quer dizer o seguinte, que neste período, nessa política mercantilista, o Brasil ele exportava matéria-prima. Ele exportava matéria-prima para outros países. O Brasil ainda era uma colônia, não era um país independente. E nesse processo, ele era proibido de produzir bens manufaturados, bens industrializados. Então, existia um ciclo. A colônia Brasil exportava matéria-prima e importava bens manufaturados. Isso caracterizou a economia do Brasil desde que o Brasil foi Brasil colônia até mais ou menos a sua independência, em 1889, que a partir daí, com o advento dos governos, né, do presidencialismo, alguns governos investiram no setor industrial. O que é a política mercantilista? Doutrina econômica dos reinos europeus durante a época moderna. Inclusive, vocês estudaram isso em história. Essa doutrina vai prevalecer do século XVI ao século XVIII. É caracterizada, marcada pelo colonialismo, a conquista de novos territórios,
Para quê? O Estado ele tinha que aumentar a sua riqueza. O Estado ele precisava afirmar o seu poder. Então, buscava-se uma balança comercial favorável. O que quer dizer isso? Favorável. Ou seja, o Estado, aquele Estado absolutista, ele não podia perder. Então, ele tinha seus produtos manufaturados, de certa forma industrializados, enviava esses produtos industrializados para suas colônias a um preço alto e adquiria a matéria-prima dessas colônias. Então, essa balança comercial, ela ficava sempre favorável. E isso vai mudar, gente, vai mudar quando os países eles vão se inserir na expansão marítima, tá? Essa balança comercial não vai permanecer tão favorável assim, mesmo porque vai surgir o grupo dos comerciantes, o grupo dos burgueses. Quando a gente fala que o campo ele está subordinado à cidade, a gente tem que entender que, embora tenha havido essa mudança, né, na economia do Brasil de agrária exportadora para urbano industrial, o campo ele ainda tem muita representatividade na economia brasileira. A produção agrícola e a pecuária ainda é muito importante, né, e tem peso no PIB do Brasil. Lembrem-se, quando a gente estuda sobre a industrialização, quando a gente estuda sobre os setores da atividade econômica, a gente percebe que o campo, o setor primário, ele está perdendo mão de obra humana, mas não é porque a produção ela está sendo reduzida, é porque a mecanização está aumentando. Então, está sendo empregado no campo um alto nível de mecanização, o que proporciona uma produção maior. Hierarquia urbana. Vamos entender direito o que é isso. Além de passar a comandar o meio rural do seu entorno, ou às vezes até de locais distantes, como no caso das metrópoles, as cidades também estabelecem entre si uma intrincada rede de relações na qual há uma hierarquia, isto é, uma ordem com base em lugares que predominam e outros que são subordinados. Como que a gente pode entender isso? Vamos dar o exemplo de Belo Horizonte, tá certo? De Minas Gerais. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Existem várias cidades do interior de Minas que as pessoas se direcionam para Belo Horizonte à procura de alguns serviços. Por exemplo, hospital com estrutura para cirurgias complexas. Onde que nós encontramos esse tipo de hospital em Minas Gerais? Nas grandes capitais, na capital Belo Horizonte. Então, a capital Belo Horizonte vai exercer influência sobre os demais municípios, ou seja, vai existir uma relação de polarização. O que quer dizer essa relação de polarização? A cidade principal vai atrair para si serviços de outras cidades, como hospitais, universidades, faculdades, instituições financeiras. Então, aquelas cidades menores que não possuem todos esses serviços, não possuem acesso a todos esses recursos, as pessoas vão se direcionar para cidades maiores para ter acesso a estes serviços. Por isso que existe uma relação de polarização nessa hierarquia urbana. Então, a hierarquia urbana é definida por cidades mais estruturadas, mais desenvolvidas, que exercem influência em cidades menores, em cidades com uma estrutura menor, com uma infraestrutura menor. Essa hierarquia, gente, ela vai ter algumas características, ela vai se classificar. Como assim? Vão existir cidades maiores, com maior importância, até cidades menores. Cidades menores que vão exercer influência apenas ali, naquela região onde elas estão instaladas. Quando a gente fala sobre essa hierarquia das cidades menores, nós temos as três metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, sendo São Paulo considerada grande metrópole nacional, Rio de Janeiro e Brasília considerados metrópoles nacionais. Cada metrópole dessa, à sua maneira, vai polarizar todo o território brasileiro, ou seja, então essas metrópoles aqui estão no topo da hierarquia urbana no Brasil.
Não é verdade? Se elas estão polarizando todo o território brasileiro, elas estão no topo da hierarquia urbana, com destaque para São Paulo, que é a grande metrópole nacional, que além de exercer influência em todo o território brasileiro, exerce influência também na América Latina. Podemos dizer assim, na África também. Logo abaixo dessas metrópoles nacionais, nós vamos ter 8 metrópoles, ou metrópoles regionais. Abaixo das metrópoles regionais tem as capitais regionais. Abaixo das capitais regionais tem os centros regionais, que são polarizados pelas metrópoles regionais. É uma hierarquia, estão vendo, gente? E abaixo dos centros regionais ou subregionais, nós temos os centros locais, que são aquelas pequenas cidades cujo poder de atração em geral não vai além da área do seu município e apresentam população inferior a 10 mil habitantes. É essa forma, gente, de hierarquia urbana, para ficar bem claro para vocês, é a influência que uma cidade ela exerce sobre outra cidade, sobre um território ou sobre uma região. E essa influência ela está relacionada ao nível de desenvolvimento das redes de transporte, de telecomunicações, ao nível urbano-industrial. Então, essa influência está caracterizada de acordo com essa estrutura que a cidade apresenta, e inclusive de acordo com a concentração demográfica dessa cidade, como nós vamos ver aqui neste mapa. Só um detalhe. No Brasil, toda sede de município é considerada cidade. Em 2017, existiam 5.570 municípios. Eu quero que vocês observem este mapa aqui. Este mapa é a hierarquia e regiões de influência do Brasil. Quando vocês observam este mapa, pessoal, eu quero que vocês observem também este mapa aqui. O que vocês veem em comum em relação à densidade demográfica? Observem a concentração populacional nessas regiões, nos estados do Brasil, para a gente conseguir associar aquela hierarquia urbana. Observem bem, observem de acordo com a legenda, onde existe maior concentração populacional. Quando a gente observa essa concentração populacional e faz a análise da hierarquia, o que a gente percebe em comum? Que as regiões que polarizam outras regiões são regiões onde possui maior densidade demográfica. Essa hierarquia e regiões de influência são as áreas que são polarizadas por essas cidades. É a influência que essas cidades exercem no território nacional. De acordo com a legenda, nós temos a grande metrópole, como nós já vimos, que é São Paulo, a metrópole nacional, Brasília e Rio de Janeiro. Tem outras metrópoles, que estão abaixo da metrópole nacional. Só observem, a grande metrópole nacional vai polarizar todo o território e vai polarizar a metrópole nacional. A metrópole nacional também vai exercer influência sobre todo o território e vai exercer influência sobre as metrópoles. A metrópole vai exercer influência sobre a capital regional e assim por diante. Vou finalizar por aqui, para a aula não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem. São poucas atividades, não são muitas. São 5 perguntas de compreensão, tá? E a página 113 do livro de Geografia. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.